Os homens cujo coração abriga tal amor possuem uma qualidade especial que os torna desconhecidos ou incompreendidos pelos outros. Geralmente, falam com grande autoridade espiritual. Tendo estado na presença de Deus, anunciam o que viram ali. Eles têm sido profetas e não escribas, pois o escriba fala do que leu, mas o profeta fala do que viu. Essa distinção não é artificial. Entre o escriba que lê e o profeta que vê, há uma diferença tão vasta quanto o mar. Em nossos dias abundam os escribas ortodoxos, mas os profetas, onde estão eles? A voz dura do escriba fala de princípios e leis, mas a igreja espera pela voz terna do santo que penetrou além do véu e contemplou com os olhos da alma a grandeza de Deus. Lembremo-nos, porém, de que penetrar além do véu é reivindicar uma experiência sensível e viva com a presença do Senhor. É um privilégio outorgado a todos os filhos de Deus. Uma vez, tendo sido removido o véu com a morte de Jesus, e nada mais restando da parte de Deus que possa impedir-nos a entrada, por que nos demoramos ainda do lado de fora? Por que consentimos em habitar todos os dias de nossa existência do lado de fora do Santo dos Santos e nunca penetramos ali para contemplar a Deus? Ouvimos o noivo dizer: mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Cantares 2,14. Sentimos que o chamado é para nós, e contudo, não queremos nos aproximar, e os anos se passam, e envelhecemos, e ficamos exaltos nos átrios exteriores do tabernáculo. O que nos impede de entrar? A resposta que geralmente se ouve, de que simplesmente estamos frios, não esclarece os fatos. Há algo que é muito mais sério do que a frieza de coração. Há algo que pode estar por baixo desta frieza e que talvez seja a sua causa. O que é? Que poderia ser senão a presença de um véu em nossos corações, um véu que não foi retirado com o primeiro, mas que continua ali, barrando o caminho da luz e escondendo de nós a face de Deus. Trata-se do véu de nossa antiga e decaída natureza, que continua bem viva em nosso íntimo, sem ser condenada, sem haver passado ainda pela crucificação e pelo repúdio total. Trata-se do véu compacto de uma vida egocêntrica que nunca quisemos realmente conhecer como tal, da qual intimamente nos sentimos envergonhados e por isso mesmo nunca a trazemos perante o tribunal da cruz. Esse véu escuro não é por demais misterioso, nem é difícil de ser identificado. Temos tão somente de sondar nosso próprio coração e o acharemos ali, costurado, remendado e consertado. Talvez, mas sempre presente, um inimigo de nossa vida, um verdadeiro obstáculo no caminho de nosso crescimento espiritual. Sei que esse véu não é nada bonito, nem tampouco nos agrada a falar a respeito dele. Dirijo-me, porém, às almas sedentas que estão resolvidas a seguir a Deus e creio que elas não retrocederão somente porque o caminho temporariamente as levará por montes sombrios. O seu anseio por Deus afirma que continuarão à procura do Senhor. Enfrentarão os fatos, por mais desagradáveis que sejam, e suportarão a cruz em face da alegria que lhes está proposta. Por isso, animo-me a apontar os fios que formam a textura desse véu da alma. Esse véu escuro foi tecido com os fios sutis da vida egocêntrica e dos pecados do espírito humano que sempre se manifestam conjuntamente. Não se trata de algo que fazemos, e sim daquilo que somos, e é justamente nisso que residem tanto a sua sutileza como a sua força. Falando de maneira mais específica, os pecados do eu são justiça própria, autocompaixão, autoconfiança, autossuficiência, autoadmiração, amor próprio e todo um exército de outros defeitos da personalidade semelhante a esses. Esses pecados se estabelecem no íntimo de nosso ser e são parte integrante de nossa natureza, e de tal maneira que só temos consciência deles quando a luz de Deus incide sobre eles. As mais graves manifestações desses pecados, o egocentrismo, o exibicionismo, a autopromoção, são extremamente toleradas em líderes evangélicos, até mesmo de círculos impecavelmente ortodoxos. De fato, são pecados que têm recebido tal evidência que muitos chegam a identificá-los com o Evangelho. Espero não estar fazendo uma observação cínica quando afirmo que, em nossos dias,
eles parecem ser um requisito para a popularidade de alguém em certos círculos da igreja visível. A autopromoção é guisa de se fazer promoção de Cristo. Atualmente é algo tão comum que nem mais chama a atenção. Seria de se supor que o fato de conhecermos devidamente as doutrinas da depravação humana e da justificação pelos méritos de Cristo, por si só, seria suficiente para libertar-nos do poder dos pecados do ego. Mas esse conhecimento não produz o efeito esperado. O nosso ego continua inabalável a reinar no trono do nosso coração. Ele pode até ver o cordeiro imolado, que mesmo assim não se deixa abalar. Pode combater pela fé evangélica e pregar com eloquência a salvação mediante a graça, mas isso só lhe aumenta as forças. Para dizer a verdade, parece que se fortalece na doutrina e sente-se mais à vontade em uma igreja do que em um bar. Nosso próprio desejo de buscar a Deus pode fornecer-lhe condições excelentes para que cresça e se desenvolva. O ego é o véu sombrio que oculta de nós a face de Deus. Só pode ser removido através de uma experiência do espírito, nunca por meio de instrução intelectual. Seria como tentar expelir de corpo a lepra por meio de instruções médicas. É necessária uma operação de extermínio realizada por Deus para que sejamos libertados. Devemos deixar que a cruz realize sua obra mortificadora em nosso íntimo. É mister que levemos à cruz os nossos pecados de egocentrismo. Devemos preparar-nos para sofrer uma prova semelhante, de certo modo, à experiência pela qual passou o nosso Salvador, quando se achava na presença de Pôncio Pilatos. Não esqueçamos isto. Quando se fala em rasgar o véu, fala-se figuradamente, e a ideia se nos torna poética e quase agradável. Em realidade, entretanto, nada há de agradável nisso. Na experiência humana, esse véu é feito de um tecido espiritual vivo, compõe-se da substância sensível que também permeia todo o nosso ser, e tocar no mesmo é tocar em nosso ponto mais doloroso. Rasgá-lo é despedaçar-nos, é ferir-nos, é fazer-nos sangrar. Falar de modo diferente é fazer com que a cruz nem seja cruz, que a morte nem morte seja. Nunca foi divertido morrer. Despedaçar o tecido delicado e suscetível de que consiste a vida jamais poderá dar-nos outra sensação que não a de dor aguda e profunda. Não obstante, foi justamente isso que a cruz fez a Jesus, e é o que a cruz fará a todo filho de Deus que quiser ser liberto do eu. Tenhamos o cuidado de não subestimar a importância da vida espiritual, achando que nós mesmos podemos rasgar o véu. Deus é quem deve fazer tudo em nosso lugar. Nossa parte consiste em ceder e confiar. É necessário que confessemos, abandonemos e repudiemos uma vida autodirigida e passemos a considerá-la crucificada. Urge, entretanto, distinguir entre uma aceitação ociosa e uma verdadeira operação de Deus. Devemos perseverar até que a obra seja realizada. Não ousemos nos contentar com uma doutrina certinha de autocrucificação. Isso seria imitar a Saul, que poupou as melhores ovelhas e vitelas. Lutemos para que a obra seja realmente efetuada, e assim sucederá. A cruz é rude e mortal, mas também é eficaz. Não conserva sua vítima ali dependurada para sempre. Chega o momento em que sua obra termina e a vítima morre. Após isso, vem a ressurreição, em glória e poder, e a dor é esquecida, em face da alegria de haver sido removido o véu e de termos numa experiência real do Espírito chegado até a presença do Deus vivo. Senhor, quão excelentes são os teus caminhos, e quão enganosos e tenebrosos são os caminhos do homem. Mostra-nos como se morre para que ressuscitemos em novidade de vida. Rompe o véu de nossa vida própria, de alto a baixo, como fizeste ao véu do templo. Queremos chegar perto de ti, em plena certeza de fé. Desejamos habitar contigo na vida diária, neste mundo, a fim de que estejamos habituados à glória, quando penetrarmos em teu céu, para contigo habitar para sempre. Em nome de Jesus. Amém.